Curso de iluminação. Hoje nós vamos falar sobre percepção visual. Então, é um recurso muito interessante que quando a gente entende essa lógica, como que funciona essa questão da ilusão de ótica, você, com a iluminação, pode tornar um ambiente pequeno com uma percepção de um ambiente mais amplo, ou um ambiente muito amplo, você quer torná-lo mais aconchegante. Então, vamos ver o vídeo que tem umas dicas bem legais. O primeiro conceito que eu acho que a gente tem que entender é que, normalmente, a gente está acostumado a ter o piso mais escuro, as paredes em um tom médio e o teto mais claro. Não estou falando de tonalidade, porque isso pode ser diversas tonalidades. Vamos falar de refletância, que é o quanto de luz qual a porcentagem da luz que é absorvida e qual a porcentagem da luz que é refletida. Então, a refletância de um piso geralmente é de 10%. As paredes de 50%, que seria um tom médio, e o teto de 70%, que seria o caso de um teto branco. 100% seria um espelho. 100% de refletante e um espelho perfeito, que não chega a 100%. O que é interessante a gente considerar? Quando a gente sai dessa proporção, você tem um piso muito clarinho, um teto muito escuro. Se você faz com um conceito, pode ficar muito legal. Por exemplo, um lavabinho bem pequenininho, que você usa tons escuros e você quer fechar, e você quer deixar uma luzinha mais aconchegante, trabalhar com alguns elementos decorativos, pode ficar muito bacana, porque teve um conceito naquilo. Agora, você tem um apartamento pequeno, e você trabalha com tons escuros ali, numa salinha que já é pequena, fica meio estranho. A gente tem que perceber essas relações que, como a gente está acostumado a elas, quando a gente foge delas sem ter programado sair delas, pode não ficar tão legal, né? Então, eu acho que a gente tem que entender a luz como a gente tem que, na verdade, projetar percepção visual. Essa que é a sacada. A gente tem que projetar o que esse ambiente vai criar nessa pessoa. Acho que essa que é a função da arquitetura e do design de interior, né? Mexer com essas percepções, com esses sentimentos, o que esse ambiente representa. E a luz é uma das ferramentas dentro disso. Então, eu entendo que a gente não deve projetar simplesmente a luz, mas projetar como que essa luz vai funcionar com esse ambiente, né? Qual que é a textura desse ambiente? São materiais mais tem brilho, tem reflexo, é uma coisa mais que absorve, mais fosca, né? Essas cores e tal. Então, o que a gente tem aqui? O círculo cromático. Então, o círculo cromático a gente vai ter basicamente para o centro dele menos saturação, são tons mais claros, e para fora tons mais saturados, que são tons mais intensos. E a gente pode traçar uma reta em qualquer dessa parte do círculo, que a gente vai ter o oposto, o tom que mais cria contraste, né? Para a gente poder, porque o segredo está trabalhar no contraste, né? A gente tem que entender essa questão do contraste. Ó. Nessa foto aqui, preto e branco, a gente tem um contraste de saturação, a gente tem um único tom, mas só com a saturação do tom preto a gente consegue evidenciar e também não evidenciar aquilo que nos interessa. Veja que interessante que é possível se fazer. Aqui a gente tem um exemplo esquemático de um ambiente, entender essa história da ilusão de ótica. Basicamente, o escuro, ele achata, ele encolhe, e o claro aumenta. Porém, você pode trabalhar com uma cor, e você pode porque para um tom ficar escuro, você tem que ter um claro do lado, e vice-versa. Então, é justamente você ter essa comparação o tom não precisa ser preto, ele pode ser um pouco mais escuro do que o outro, que é um pouco mais claro. Só de você ter essa comparação direta, né, você já tem essa lógica que a gente está colocando aí. Então, pode ser um ambiente muito comprido, um corredor, e você quer dar encurtar o ambiente. Você pode pintar as paredes menores, né, com um tom mais escuro do que as paredes laterais. Alongar o ambiente é exatamente o contrário. Essas que são maiores você deixa mais escuras para elas se tornarem
É lógico que não vai mudar a dimensão do ambiente, é uma percepção visual no ambiente um pouco menor, nesse sentido, um pouco mais proporcional. Para alongar a parede, você também pode fazer meia parede só, para dar não ficar tão pesado, né? Às vezes um tom muito escuro na parede toda, você pode fazer uma meia parede. Rebaixar o teto. Às vezes também, quando o ambiente é muito pequeno e o pé direito é muito alto, fica muito estranho. Então, acho que você tendo esse recurso no teto é interessante. Mesma coisa, você fazer meia parede. Você pode fazer da metade da parede para cima um tom mais escuro em conjunto com o teto. Para ampliar o ambiente, aí você tem que trabalhar exatamente o contrário. Você teria que fazer as paredes mais escuras e o teto mais claro, que você consegue ganhar pé direito, com a percepção de pé direito. E você não precisa fazer uma parede tão escura, você precisa ter a parede um pouco mais escura do que o teto só, né? Então, saber trabalhar o contraste. Alargar corredor. Aí você pode fazer o teto mais escuro e as paredes menores mais escuras. Agora eu vou ler o simbolismo das cores, tá? Eu acho que a gente tem que ter um filtro em relação a isso. Existe um sentido nisso que eu vou falar, mas eu acho que é meio que nem signo, assim. A gente tem que ter um bom senso ao entender. Então vamos lá, vermelho, ambiente inquieto e perturbador. Não concordo muito, eu acho que dá para fazer coisa muito legal com vermelho, é um tom que eu gosto. Rosa, sensação de ambiente confortável e delicado. Laranja, estimulante e atraente. Marrom, opressivo, pesado. Se for marrom claro, traz estabilidade e conservadorismo. Eu acho que madeira é marrom e é tão bonito coisa com madeira, né? Verde, refrescância, tranquilidade e passividade. Na verdade, eu gosto de todos os tons. Eu acho que com conceito dá para fazer coisas lindas, coloridas. Azul, calmaria, tranquilidade. Azul escuro, traz sensação de frieza. Cinza, não é recomendado, torna-se o ambiente sombrio. Branco, amplitude e claridade. Preto, não recomendado, ambiente opressivo de baixa energia. Bom, é lógico, precisa de um filtro nisso. Você pode fazer coisa. O preto eu acho que está muito ligado ao luxo, coisas assim. Para mim, a joia, né, tem aquele veludo preto e vem aquela joia ali. Então, eu acho que o preto ele é muito legal sabendo trabalhar. Lógico que pode ficar um pouco. Você tem que ter uma medida ali, mas para casa noturna, para coisas de alto padrão, é super bacana. Enfim, eu acho que a sacada está aí, a gente saber fazer essa mistura, saber trabalhar com essas proporções. O que é interessante a gente considerar com a iluminação? O grande segredo tá. Você quer um ambiente escuro, coloque pouca luz. Se tem uma parede preta, você joga a luz na parede preta, ela fica cinza. Se a tua ideia é chegar numa parede cinza, ok. Se agora a tua ideia é chegar num tom escuro, um azul petróleo, um marrom café, trabalhe pouca luz. Se o cliente reclamar que está escuro, é porque o conceito estava errado. Porque não dá para separar uma coisa da outra, entendeu? Se a pintura é escura, o ambiente vai ficar escuro. Por mais luz que você coloque, porque se você colocar também muita luz, aquele tom escuro não vai ficar escuro. Então, essa lógica, ela é fundamental. Tá? Então, se você quer um ambiente escuro, trabalhe com pouca luz. Se o ambiente é claro, ele já vai, com pouca luz, ele já vai refletir muito mais aquela luz. Isso é uma questão física, isso não é nem percepção visual, isso é uma questão física. Agora, a percepção visual é mais ou menos essa, que a gente trabalhou, de listas na vertical, na horizontal, né, que dá uma achatada, na vertical dá uma alongada. Tem um vídeo que fala sobre temperatura de cor, que eu entro bastante nessa questão das cargas simbólicas, uma luz mais amarelada, que é mais relaxante, uma luz mais fria, com uma temperatura de cor mais alta, que é mais estimulante, que tem projetos em academia. Então, como eu já falei muita coisa naquele vídeo, para não ficar repetitivo, dá uma olhadinha lá, que é temperatura de cor, que está dentro de característica da luz. É um módulo de característica da luz, é o vídeo de temperatura de cor. Esse vídeo aqui é uma aula bônus do vídeo de característica das luminárias. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha para me ajudar, que isso é super importante para o canal. Clica na lâmpadazinha para receber todos os nossos vídeos.
Terça-feira a gente dispara, né, o curso de iluminação, que é www.ilunato.com.br/curso. Lá você tem toda a sequência. Pode deixar seu e-mail para receber o material. Muito obrigado de verdade. Te espero terça que vem aqui. Tudo de bom. Tchau, tchau.